E assim, ser doméstica não é a pior profissão do mundo, não é uma coisa assim tão ruim, né? Porque a gente tem que entender que nem todos têm a vantagem que nós temos hoje em dia, né? Nesse século que estamos. Porque nos antepassados as coisas eram mais difíceis, né? As escolas eram mais longe, essas coisas. E hoje em dia tem ônibus, né? Hoje em dia só não estuda quem não quiser. E lá na escola que eu estudo, antes era sala misturada, mas daí depois formaram uma boa turma e ficou duas salas à noite, né? Funciona duas salas, que é a que eu estudo, né? Que tem gente que tá cursando o sexto e sétimo, e eu e mais outros que estão cursando oitavo e nono. Então, assim, e tem a outra sala, né? Que é como é que se diz? A alfabetização, que é para esse povo que já é mais velho, né? Mais velho que eu digo assim, que é mais, não é mais jovem, que tem 50 e pouco, 40 e pouco, que está cursando a primeira, segunda série, terceira, quarta. Então, assim, nessa sala da alfabetização tem gente de primeira série, que antes era misturada com a gente, porque como estava faltando alunos para formar a sala da alfabetização, então nossos professores ensinavam esse pessoal também, que ficava tudo misturado. Aí nessa outra sala a gente da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Aí a partir do ano que vem, se eles passarem de ano, aí é que eles vão para essa sala que eu estudo hoje, né? E no caso eu já vou ter ido para outra escola, porque eu vou cursar o primeiro, em nome de Jesus. Quando a gente voltar de férias agora em julho, vai ter as provas, né? E aí vamos saber se eu passei, se eu não passei. Mas eu acredito que eu vou passar de ano, porque assim eu me dedico muito. Eu não gosto de faltar. Eu gosto sempre de responder as coisas, né? As atividades que passam, trabalho ou avaliação, o que for. Eu gosto sempre de entregar em dia, fazer direitinho, certinho. Inclusive, esse primeiro bimestre, não só a minha, mas a nota de muita gente assim foi um pouco baixa em matemática. Mas o professor deu mais 4 pontos em cima, porque ele, principalmente para essas pessoas que não vai vir faltando, que vai frequentemente, que não faltam as aulas dele, sabe? Isso é bom. O negócio ruim. Por isso que é importante a pessoa não faltar. E, assim, eu quero ser um exemplo para minha filha, né? Eu sempre falo para ela que, porque assim, ela tem 6 anos, ela não entende. Então ela diz, mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora, eu quero trabalhar também na casa dos outros, cuidar do filho dos outros. Aí eu digo, não, minha filha, eu não quero isso pra você. Eu quero que você esteja uma profissão boa. Quero que você estude. E o que eu puder fazer para você estudar, eu vou fazer. O que eu puder batalhar para você fazer uma faculdade, eu vou batalhar. Porque eu não quero que minha filha trabalhe na casa de ninguém, sabe? Eu quero que ela estude, eu quero que ela tenha uma profissão, que ela tenha um dinheiro bom para ela poder sobreviver, para ela poder se sustentar, para depois ela pensar em casamento, em filhos, né? E assim, eu não me lembro se eu julguei a minha mãe, porque assim, hoje em dia eu passo pela mesma situação, né, de questão de trabalhar na casa dos outros, cuidar do filho dos outros, só que minha mãe assim, ela trabalhava, mas ela gostava mais de cozinhar e limpar a casa. Era difícil ela pegar um trabalho para cuidar de criança, porque assim, ela não tinha paciência nem com a gente, que era os filhos, né, que inclusive ela tem 6 filhos, mas ela só criou 3, né? E mesmo assim depois o meu irmão ela deu para o pai. Então assim, ela não tinha paciência nem de criar os filhos dela, ela ia ter paciência com o filho dos outros. Aí ela gostava mais de ser doméstica mesmo, de arrumar, né, de arrumar a casa, de cozinhar, era assim.
E as pessoas sempre gostavam dela, doavam brinquedos, doavam roupas, doavam. Tinha uma pessoa que mandava comida assim. Aí ela trazia, nesse tempo eu morava com a minha mãe de criação, mas ela ia lá, que ela também morava, né, com a gente, e ela trazia para casa. Aí depois ela foi obrigada a tomar de conta de mim e da minha irmã, que hoje em dia tem 19 não, 20 anos. E depois ela teve meu irmão e depois teve a minha irmã, que no caso são os dois caçulas, né? Meu irmão tem 14 e minha outra irmã tá com 11. E assim a vida dela foi bem difícil, mas. E ainda é, né? Mas eu oro muito para Deus honrar minha mãe, porque o povo fala que a gente paga porque fez alguma coisa. Se ela deu os filhos todos é porque ela não tinha condições de criar, né? Ela não tinha nem onde morar. Minha avó, quando minha avó se foi, minha mãe estava grávida de mim. Então, a infância dela, ela não teve adolescência, ela teve a infância porque ela ainda tinha a mãe dela, né? E tinha a avó, que gostava muito dela. Então, a adolescência da minha mãe foi muito, muito difícil, sabe? E eu não desejo, o que ela passou, eu não desejo pra ninguém. E é isso.